vai querer? Quando falta tudo, quando me falta tudo bien. Oi, meu nome é Vanessa. E meu nome é Carol. E a gente tá aqui pra provar pra você que sim, a UNAI é RBD. Contrariando tudo que a gente achava, vocês pediram e a gente tá aqui hoje para falar de Like. A novela aí que o Pedro Damião lançou lá em 2018, disse que era a nova Rebelde, mas aí em vários momentos ele disse que não era bem assim, mas aí se passava no mesmo lugar que o Elite Way, mas não é o Elite Way. E para isso, Vanessa, nossa PhD em Like, vai dar uma aula e eu vou só fazer alguns comentários, gente. Gente, eu tô no paraíso, porque eu faço parte das 5 pessoas que são fãs de Like. Bom, eu vou tentar ser bem sucinta aí, porque tem muita coisa pra falar de Like, ao contrário do que muitos podem pensar. Existe sim muito conteúdo de Like relacionado a Rebelde, ao RBD, Pedro Damião, essa coisa toda. E a gente vai tá falando aí um pouco sobre todas essas relações. Para começar, quem não sabe o que foi Like? Like foi uma novela produzida pelo Pedro Damião lá em 2018, pelo canal Las Estrellas, que também foi o canal que transmitiu a live do RBD. E essa novela, basicamente, assim, segundo o contexto do Pedro, ia ser meio que a nova Rebelde, porque é uma novela que acontece em torno desses 8 protagonistas, de suas relações pessoais e com a música, e eles estão ali naquele internato, que como Carol falou, é o Elite Way, assim, não é o Elite Way, o colégio, eles não estudam no Elite Way, mas os cenários são os mesmos que a gente via lá em Rebelde, cenários externos. Aí eu já começo qual é a do Pedro? Porque assim, a gente sabe que os inícios, os primórdios da produção de Rebelde Netflix começaram há muito tempo atrás. Quando a Cris Morena ainda estava envolvida no projeto. Não vou saber o ano ao certo. Mas essa conversa de fazer esse remake de Rebelde começou há muito tempo atrás. Eu não sei nos papos mais confidenciais exatamente quando começou. Mas eu acho muito curioso que o Pedro Damião tenha sido escanteado desse projeto e tenha decidido criar isso de novo. Coincidence? I think not! E Like não é uma história original. Embora beba muito da fonte de Rebelde, não tem a adaptação de um texto externo. Então, até que ponto não foi um despeito, não vou fazer o meu, porque não me chamaram para aquele. Eu acho uma história que tem um fedorzinho aí em volta. E faz ele não sentido. usa... Pode ter uma teoria da conspiração aí, hein? Ele não usa o nome do Elite Way, então me parece uma coisa um pouco... Vou reproduzir de forma genérica. É um pouco suspeito, talvez. Até porque eu acho que as conversas para Rebelde Netflix começaram ali em meados de 2018 também. Acho que foi mais ou menos no mesmo tempo, mas Like chegou a ser estreada antes. Talvez até por essa pressa do Pedro, enfim, não sei. O que eu sei é que o investimento em Like não foi pequeno. Não. O projeto já começou com o Pedro chegando assim com o peito cheio e dizendo: isso aqui vai bombar. O que é muito diferente do approach que ele tinha lá com o Rebelde. Porque a gente vê várias entrevistas do RBD dizendo que agradecem muito ao Pedro. Porque o Pedro foi a pessoa que ajudou eles a ficar com o pé no chão. De sempre ter essa coisa de que a fama, o que estava crescendo com o Rebelde podia ser uma coisa momentânea. É consequência e tudo mais. E com Like, a gente vê uma coisa um pouco oposta. Porque Like, pra quem não sabe, tem um episódio 0. E isso já é a prova do gigante investimento que aconteceu. Esse episódio 0, ele é, só pra explicar, ele é uma coisa que o Pedro juntou com a equipe de filmagem pra filmar todo o processo de criação de Like. Então a gente vê audições do elenco, a gente vê o elenco se preparando, a gente vê eles viajando pelo mundo, a gente vê eles ensaiando pra apresentação e a gente vê o Pedro falando pros meninos que eles não estão preparados pra o que vai acontecer, pra o que vai e tudo mais. Não. Então assim... Gente, assim, Rebelde também teve um episódio 0, mas o episódio 0 de Rebelde, ele acontece todo dentro do universo da novela. Sim, ele é tipo um capítulo da novela, né? Bienvenidos al Elite Way School. ¿O debería mejor decir la escuela del camino de los privilegiados? Ele é tipo uma introdução, que por muito tempo ficou perdido, só tinha sido exibido lá na televisão, um negócio bem assim, menor. Isso aqui
Foi tipo um mini documentário dividido em 2 partes, sabe? Foi um negócio assim, vem aí. Tan, 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 tan. ¿Están listos para ver todos nuestros osos? Las locuras y todas las cosas divertidas por las que pasamos en el proceso de selección del elenco protagónico de Like. También van a poder ver los talleres, las evaluaciones y el viaje de egresados que nos unió como familia. E eu lembro que a gente assistiu juntas, porque quando começou a ter esse hype todo de live, A gente ficou curiosa. Cara, sim, o que o Pedro vai fazer? Tá falando sobre Rebelde e nananá, a gente combinou. Marcou o horário e foi. Assistimos juntas, fomos fazer um streaming aí do capítulo 0 e ver o que seria todo esse projeto. Então é uma memória muito marcante pra mim, assim, eu tenho muito desse episódio 0 na cabeça. Eu também, é o que eu mais lembro de Like, é esse episódio 0 que a gente assistiu. Nesse episódio 0, a gente vê que o Pedro, com todo esse budget gigante que a Televisa deu pra ele, viajou para diversos lugares para selecionar seu elenco. A gente teve audições na Colômbia, no Peru, na Argentina. E no documentário a gente vê 2 países específicos, que são o Brasil. Sim, o Pedro veio aqui pro Brasil. Ele botou a Maísa no documentário para fazer ali uma entrevista com as pessoas que iam concorrer ao papel da pessoa brasileira em Like, que era para ser um jogador de futebol. E, enfim, ele tem 0 destaque na novela, né? Sim, ele tem 0 destaque. Foi só esse clickbait mesmo para atrair os brasileiros. Foi muito. E depois eles viajaram para Tóquio, que foi onde eles capturaram aí uma de suas protagonistas, que foi a Ana Iriyama, eu acho. Enfim, essa menina não era pra estar no elenco dos principais de Like. Não? Só que, não, era pra ser uma personagem que se envolve com outro personagem protagonista que a gente fala mais posteriormente. Mas enfim, era pra ser uma mexicana. Porém, como essa menina fazia parte de uma banda de uma girl band lá de Tóquio, ela já era famosa, ela já tinha o espaço dela e ela já tinha mais experiência com o palco e tudo mais, o Pedro pensou, não, vou investir nela. O que não necessariamente foi um bom investimento, porque a menina tem muita dificuldade com o espanhol e ela chegou lá sem saber falar uma palavra. Então foi assim, nas músicas você já escuta que é um pouco complicado assim, sabe? Então não sei se foi uma boa aposta da parte do Pedro, mas essas viagens custosíssimas aconteceram e Rebelde nunca teve nada disso, né, gente? O máximo que aconteceu pra Rebelde foi ir pro Canadá, que é ali do lado do México. E olhe lá, quando não era pra uma praia. Pobre! Quero distância de pobre, de pobreza pega! Esse negócio de um elenco multi-países latinos não é novidade. Pra quem tá no universo das novelas, sabe que algumas novelas produzidas em Miami, da Venevision, fazem isso. E isso sempre é algo que sai um pouquinho pela culatra. Por quê? Não há uma identificação com os sotaques. Que se cria uma barreira, a gente sabe aqui no Brasil, o Brasil é um país continental, a gente já tem dificuldade com os sotaques das outras regiões, imagina com os sotaques dos outros países latinos. Então há uma certa implicância, esses projetos já aconteceram outras vezes e eles nem sempre são bem sucedidos, e esse sempre é um fator de barreira para a identificação. Não entendo como a essa altura do campeonato, essas novelas que foram feitas no começo dos anos 2000, o Pedro Damião ainda apostou nisso, sabe? Eu acho que ele tava completamente no próprio hype dele, cego. Sim. E ele queria mais trazer algo opulente e vistoso do que propriamente fazer a coisa dar certo, sabe? Talvez isso seja um pouco, não sei, acusatório da minha parte, mas eu acho que o Pedro meio que ficou com o rei na barriga e ele pensou que ele conseguiria sim trazer o fenômeno de volta. E isso foi o que não só fez com que ele conseguisse convencer a Televisa a dar um orçamento de milhões pra ele, como também falar dessa maneira com os meninos e apostar no projeto de Like desde o início da maneira como ele apostou. E é por isso que eu sempre falo que eu acho que Like tinha sim potencial pra ser pelo menos mediano. Só que a maneira como as coisas foram administradas não ajudaram os meninos a crescer. Porque tudo foi muito assim, eles já vão chegar num patamar. Por exemplo, Like estreou lá em 2018 num horário, assim, bom para novelas adolescentes, que foi o horário das 6h30. Porém, o flop da novela foi tão grande que daqui pro final não só cancelaram a segunda temporada, que supostamente ia ser gravado um pedaço no Brasil, que o Pedro já dava como confirmado. O Pedro já dava como confirmado. Falava, não, na primeira a gente viajou pro Japão, na segunda a gente vai pro Brasil.
Enfim, começou 6h30, não só diminuíram a quantidade de capítulos que Like ia ter, não só cancelaram a segunda temporada, como mudaram o horário da novela para as 5 da tarde, que já é um horário um pouco mais humilhante, né? Uma coisa assim. Então, você rebaixado, né? Sim, a derrapada de Like foi uma coisa tipo, começou aqui, ó, vrum, alta. Antes de começar, todo mundo já tava like. E aí, quando as coisas foram acontecendo, você vai fazendo assim, ó. E em questão, assim, de produção de novela, qual era a visão pra Like, né? Embora tenha toda essa coisa de que no Elite Way, o colégio não tem nada a ver com o Elite Way, né? O Elite Way é um colégio super tradicional, que pregava morais, bons costumes, e tipo, isso era toda a crítica social que a novela tinha. Eles criaram esse Like Institute, que tem uma sigla ridícula, que eu nunca entendi porque o nome da novela é Like La Leyenda. Qual é a lenda? Eles só queriam uma desculpa pra ter uma sigla, que nem ele tinha RBD, entendeu? Like é um bom nome, não precisa dessa palhaçada dessa sigla. Outro aspecto da produção que me irrita é que a gente tem aí os cenários externos, mas eu não vi a novela inteira, tá? Todas as cenas que eu fui lá no canal do TLN Novelas pra ver, é tudo interna. E são ângulos de câmera que tudo tá muito próximo. Então, tipo, eles estão preenchendo muito da câmera e dá pouco espaço para ver o cenário. Além disso, a produção optou por uma estética minimalista em que tudo é muito branco. E, cara, eu tava falando pra Vanessa, essa foi a única novela em toda a minha vida de noveleira que me deu claustrofobia. Porque é tudo tão próximo, é tudo tão branco. Você, tipo, parece que não tem uma janela, não dá pra ver a luz do sol, sabe? Eu achei que foi um tiro no pé. Uma das coisas mais agradáveis de Rebelde era justamente estar dentro daquele universo do Elite Way, que você desejava estar ali. Like tem aí seus milhões de problemas. E enquanto tava nessa derrapada, nessa queda gigante, o Pedro Damião pensou, cara, não deu certo falar que tinha semelhança com Rebelde. Não deu certo vender o projeto e empurrar esse grupo musical goela abaixo das pessoas. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou sugar o RBD. Es Cristian Chávez, un rebelde que aprendió a dar like al nuevo talento artístico. O que começou a acontecer cedo até em Like? Porque eu também não terminei Like, eu não assisti todos, porque tá no YouTube, é complicado de assistir, enfim, não assisti tudo. Mas até onde eu assisti, a gente já tinha cenas apelativas em que começava a tocar RBD. Tocava RBD assim, do nada numa cena, eles vrum. E aí eles chegaram até o ponto de colocar o personagem do Christian pra cantar uma música do RBD dentro da novela. Sé muy bien que soy un amigo más entre el montón que solo soy Juan de corazón que no sepa. E como se não fosse suficiente tudo isso em volta desse projeto aí de Like, a gente também teve muitas polêmicas acerca da produção, que ajudaram muito desde o começo a ter as semelhanças com Rebelde, como no final a terminar de botar a terra assim no túmulo de Like e matar de vez. Primeira polêmica é uma polêmica que já é conhecida aí no mundo do RBD versus Pedro Damião, que é aquela coisa, Pedro está tendo um caso com uma de suas protagonistas? Ai, cringe, desconfortável. Muito. E infelizmente recorrente. Sim. Aconteceu lá no RBD, né, esse boato com a Dulce, pela proximidade deles. Sim. E quando o Like começou, tivemos de novo esses boatos aí. Dessa vez com a Ale Miller. Eu lembro bem dessa época, foi uma coisa que a mídia caiu bastante em cima e trouxe muita publicidade negativa para a novela, que eu acho que nem tinha começado ainda. Eu lembro que a Ale, ela publicou uma carta, não sei se eu vou conseguir encontrar essa carta hoje em dia, mas eu lembro que ela publicou uma carta para a imprensa, falando que isso não passavam de boatos e também comentando sobre essa coisa de já ser meio que uma coisa um pouco antiga, né, assim. Outra coisa que também não é novidade no mundinho Pedro Damião, e quem acompanha a novela mexicana sabe, é o nepotismo que ronda Pedro Damião. Nosso Ryan Murphy. Nosso Ryan Murphy, além de trabalhar sempre com as mesmas pessoas,
sempre arruma uma vaguinha para uma esposa, para um irmão e agora para uma filha. Porque é a maior protagonista de Like. Ah, são muito protagonistas, cara. Sim, mas a filha dele é a principal, sim, tá? Estoy súper emocionada porque pues es el videoclip que hicimos mis primos, Damián y yo. Ele já empregou o irmão dele como produtor em Like, já empregou o irmão dele como produtor em Verano e já botou a própria esposa dele em Verano. Então, assim... A Roberta também não é estreante, assim, em novelas. A única outra novela que ela participou foi uma novela do Pedro Damião. Cara... É aquela coisa... A menina só tem uma experiência em uma novela e, ela já aí ela brota como protagonista, como vocalista principal, porque ela canta muito mais do que os outros 7. E assim, a Roberta, além dela ter a maioria dos vocais, ela também foi a pessoa indicada pra ficar treinando o elenco. Então assim, se você for ver esse documentário, esse episódio 0 de Like, ou então os vídeos que eram postados lá no canal do YouTube de Like, você vê muito da Roberta no estúdio, com essa cantora de Tóquio que eu mencionei, com o outro pessoal da Argentina, da Colômbia e tudo mais, meio que treinando eles para que eles conseguissem cantar o espanhol da maneira certa, e aí ela tá sempre ali no estúdio. Ela compôs músicas pra série, então assim... Cara, é muita pompa e circunstância. Com certeza os RBDs aí com anos de trajetória e ainda assim penavam pra conseguir espaço, pra dar opiniões, pra conseguir dar um ai num figurino, conseguir dar um ai numa música que era composta por eles. Então, assim, fedeu, entendeu? O cheiro do nepotismo fedeu e fedeu feio, pegou muito mal. Pra completar essa bola de neve caótica que já tava sendo esse final de Like, a gente ainda tem 2 membros abandonando o projeto antes do final dele. Eles terminaram as gravações da novela, porque óbvio era obrigação, e aí eles tinham que fazer as divulgações lá, né, das apresentações musicais e pra programas de TV e tudo mais. E o que aconteceu foi que a gente tem 2 supostos casais em Like, que também são casais na telinha, que era Macarena Garcia e Carlos Said, e a Ale Miller com o Santiago Achaga. Boatos que lá pro final de Like, esses ambos casais terminaram. Primeiro de tudo, supostamente, assim que Macarena e Carlos acabaram, Carlos pegou o beco de Like, sem fazer apresentação, sem carta pública. Ninguém tava se importando muito essa altura do campeonato com Like. Ele pegou o beco, foi embora, sem dar notícia, sem nada. E aí, pouco tempo depois, a Ale Miller também pegou o beco, só que ela pelo menos se despediu, falou que queria focar na atuação, que foi o que o Carlos falou que ia fazer também, que já tava em outro projeto, né? E os dois deram essa desculpa aí de que não iam terminar as apresentações musicais porque já estavam filmando outros projetos. Sim. E que como o Like não iria pra frente, eles não iam mais participar do grupo. Foi então que o Pedro resolveu redimir a menina que estaria no lugar da japonesa desde o início e colocou ela para substituir a Ale. Sério? Do nada ele colocou outra pessoa? Sim, ele colocou uma pessoa que deveria ser a original desde o começo, né? Ele destronou a menina, botou a japonesa e no final, quando a Ale desistiu, ele fez, então volta aqui. Pá! Ah, que droga, hein? Essa menina participou, infelizmente, coitada, morro de pena, participou das últimas apresentações de Like, dublando os vocais da Ale. Ela nem sequer regravou as músicas. Ai, que humilhação. Humilhação total. O Carlos Said pegou o beco, mas assim, queimado na Televisa ele não ficou. Provavelmente ficou queimado com o Pedro, por ter abandonado o projeto. Porque a carreira dele de ator deslanchou super em novelas. Eu já cruzei com a cara dele em várias outras produções, sempre como o filho da protagonista, sabe? Ele tá conquistando espaço. Não me chocaria se daqui a alguns aninhos ele conseguisse um papel de protagonista, porque ele tá vindo sim com bastante relevância, trabalhando com vários produtores. Like foi, acho que um projeto muito problemático para essas pessoas que estavam envolvidas e que talvez elas não gostem nem de abordar isso, porque dificilmente eu vejo eles falando alguma coisa de Like. Mas todos eles do elenco estão super bem hoje. A gente tem a Macarena, que tá famosíssima com Ctrl Z. A gente tem o Maurício Abad, que apareceu lá na série do Luiz Miguel, sim, com o Diego Boneta. O Santiago Achaca também. Com música, o Santiago conseguiu. Ele tem eu já vi ele em algumas outras novelas, papéis bem menores que os do Carlos, mas ele tá por ali. Sim, então assim, a gente vê que o pessoal de Like tá se movimentando. O Vitor Varona vai estrear, ou estreou recentemente, uma série na Netflix também. Uau. Então assim, eles estão
caminhando. Eles conseguiram se salvar do rombo que foi lá. Eu sinto que os meninos se deram bem melhor que as meninas. Sim, acho que das meninas só a Macarena mesmo que conseguiu suceder assim. Bom, a gente vai continuar falando um pouco mais sobre like na semana que vem, tem muita coisa ainda pra falar. Por enquanto a gente vai ficando por aqui. Então, se você já é inscrito aqui no canal, você foi uma das pessoas que me incentivou e me deixou gravar esse vídeo. Curte, comenta, interage comigo, por favor, fala sim de like que eu quero isso desde o começo do canal. E se você tá esbarrando aqui pela primeira vez, se inscreve, aproveita pra curtir, comentar, ativar as notificações, também interagir bastante com a gente, falar sobre like, porque Carol pode não gostar, mas eu amo. E agora a gente tem a opção do botão valeu. Então, se vocês querem dar mais esse incentivo, fazer com que a gente continue gerando conteúdo, por favor, é só clicar. E se você é novo por aqui, se inscreve e não se esquece de conferir todos os nossos vídeos antigos. São quase 70 vídeos aí pra você se deliciar. E a gente se vê semana que vem. Tchauzinho! No próximo episódio. Calma, não fecha essa página ainda. Se você gosta do nosso conteúdo e quer continuar interagindo com a gente, nos segue nas nossas redes sociais. Elas estão todas aqui do lado, prontinhas para vocês virem conversar com a gente sobre o RVD.